Pessoal, continuando, tá? A parte da corrente elétrica. Então temos aqui, ó, a fórmula da corrente elétrica, tá certo? A intensidade, o I, chamado intensidade, seria a mesma coisa que corrente elétrica, tá bom? Então aqui I se chama corrente elétrica. Tá certo? Corrente elétrica. Tá? Aqui a quantidade de carga, né, que é o Q, quantidade de carga, tá certo? E aqui a variação, né, o intervalo de temperatura, tá certo? Intervalo de tempo, tá certo? Intervalo de tempo, não de temperatura. Então aqui, ó, eu discriminei, né, intensidade da corrente elétrica ou corrente elétrica, tá certo? Seria a mesma coisa, tá? A quantidade de corrente elétrica, que é o Q, tá certo? Que é o Q. E aqui a variação de tempo, que seria o intervalo de tempo, que seria chamado de ΔT. Então, as unidades de medida. Você sabe que em física a gente não pode dispensar unidades de medidas, porque elas são responsáveis por um exercício estar correto ou não. Então, precisa existir, né, essa unidade de medida nas respostas. Por exemplo, a intensidade da corrente elétrica é definida por a unidade de medida chamada amperes, né, que é definida pela letra A. A quantidade de corrente elétrica é definida pelo coulomb, né, que no caso lá é o E, né, que seria 1,6 vezes 10, né, a menos 19 coulomb, tá certo? Aí nós temos o segundo, que seria o tempo, tá certo? Seria o tempo, né, dessa unidade de medida. E aqui a gente tem um exemplo, né, tá, para a gente poder estar dividindo com vocês. Então, exemplo, um fio metálico é percorrido por uma constante